Ora, todos nós sabemos que perante o cenário de pandemia, desde Covid-19, que vivemos, a necessidade de cumprir estas medidas de proteção, o facto de estarmos em isolamento social, o desconhecimento que temos sobre o futuro, e ainda há pouco façam com que nos sintamos mais ansiosos, com algum medo, com algum stress, preocupados, tensos, muitas vezes não temos controle sobre a situação, e isto pode gerar aqui episódios e algumas reações menos positivas em nós. Em relação às reações, tanto emocionais como cognitivas, podemos falar nesta situação específica, eu vou começar a falar um bocadinho se calhar pelos pais, pelos cuidadores, aqui um bocadinho mais, não só também a quem tem esclerose tuberosa, mas um bocadinho a quem está com os doentes de esclerose tuberosa, nomeadamente os pais. Isto porquê? Porque estas reações que nós temos e estas emoções menos agradáveis que nos surgem, muitas vezes influenciam também a forma como lidamos com os filhos, e isso depois também vai interferir no comportamento deles e na forma como eles percepcionam toda esta situação. Por isso é que eu vou iniciar um bocadinho a falar sobre estas reações emocionais, como já referi, não é? Poderemos ter episódios de ansiedade, de medo, de stress, sentirmos mais angustiados, com alguma preocupação, uma falta de esperança, uma tristeza, um aborrecimento e uma solidão, porque acabamos por sentir que parece que estamos sozinhos dentro das nossas casas. Isto pode gerar também alguma irritabilidade e frustração, nem sempre conseguimos atingir aquilo que nós desejaríamos. Em relação às reações cognitivas, muitas das vezes esta excessiva ansiedade e stress levam a uma atenção dispersa, a dificuldades de concentração, a dificuldades em tomar decisões, a sentirmos que não somos tão eficazes no nosso trabalho, nos nossos desempenhos do dia-a-dia. Poderão surgir também algumas alterações ao nível da memória, sentirmos confusos com toda esta quantidade de informação que estamos a ter, e por vezes até podemos ter aqui alguma distorção da forma como a percepcionamos. E muitas vezes temos uns pensamentos persistentes que interferem no nosso dia-a-dia. Além das reações emocionais e cognitivas, também temos algumas reações físicas. Por exemplo, se nos estamos perante uma situação de maior stress, é muito provável que a nossa tensão arterial aumente, assim como os nossos batimentos cardíacos, podemos nos sentir às vezes mais cansados, com uma maior fadiga, os problemas do sono, algumas insónias, alguma agitação durante o sono, queixas somáticas, dores aqui, dores ali, alguma alteração também do apetite, não só por déficit ou por excesso, e muitas vezes também temos algumas reações comportamentais, nomeadamente uma maior agitação, uma maior tendência para o conflito, a agressividade, sentirmos muito mais desconfiados em relação ao que nos rodeia, muitas vezes abandonamos determinadas atividades porque não conseguimos concretizá-las, e tudo isto muitas vezes leva a problemas tanto conjugais como familiares, ou até mesmo laborais, para os casos que estejamos em teletrabalho. Nem só. Em relação a estes sentimentos e estas reações desagradáveis, sabemos que não trazem apenas um desconforto. Portanto, elas têm uma função muito importante, que é proteger-nos. E quando nos sentimos em estado de alerta ou ameaçados, é normal que vamos ficar também mais vigilantes e mais disponíveis para adotar comportamentos de proteção e adaptarmos à situação em que estamos a viver no momento. Portanto, muitas das vezes são sentimentos e reações protetoras que nos ajudam a lidar com esta situação nova que estamos a viver. É muito importante nós referirmos que existem alterações do neurodesenvolvimento, alterações psiquiátricas e cognitivas associadas à esclerose tuberosa. E estas alterações podem ter uma enorme variabilidade, tanto em crianças como em adolescentes, como em adultos.
o que torna muitas das vezes torna difícil classificar o tipo de problemas que podem surgir nesta altura de isolamento social, porque vai depender muito da problemática de cada jovem, de cada criança. Em situações de isolamento social, e muitas vezes conjugada com esta ansiedade e este stress que os pais também podem apresentar, as alterações emocionais e comportamentais das crianças podem muitas das vezes aumentar de intensidade e de frequência. É muito comum que o padrão que as crianças já desenvolvem venha a aumentar a intensidade e a gravidade. Boa tarde. Nos adultos, as alterações emocionais e comportamentais vão depender sempre do perfil cognitivo e do desenvolvimento intelectual associado à esclerose tuberosa. Portanto, aqui mais uma vez temos de ter algum cuidado para que seja mais fácil perceber o tipo de situações que podem surgir. Estas situações são um bocadinho transversais, portanto, estas alterações emocionais e comportamentais podem acontecer em adolescentes, como pode também acontecer em adultos, portanto, associadas já à problemática da esclerose tuberosa, não é? Poderá surgir outras complicações emocionais. No entanto, a ansiedade, a depressão já é algo muito típico, que surge muito em doentes com esclerose tuberosa e que, perante esta situação de isolamento social e tudo isto que estamos a viver agora, poderá realmente apresentar-se aqui com maior intensidade. Poderão surgir ataques de pânico, poderá surgir dificuldades a nível da atenção, alterações do sono, alterações do apetite, alterações de humor, portanto, tudo isto já existe e é muito provável que nesta fase aumente. Assim como a agitação, a hiperatividade, ou pelo contrário, um isolamento, uma apatia, uma procura para estar mais sozinhos, em silêncio. Os comportamentos de obsessão e compulsão também podem agora aumentar e alguma inflexibilidade a nível até cognitivo de não conseguir aqui resolver determinadas situações. Em relação às crianças, portanto, na outra sessão foi dedicada especificamente para crianças até aos 10 anos, contudo, nós não nos podemos esquecer que a criança permanece além dos 10 anos e temos aqui algumas situações que podem continuar a surgir, como podem se sentir mais assustadas, com medo, ansiosas, tristes, confusas, as alterações do sono e do apetite poderão continuar. Também podemos aumentar aqui algumas birras, alguma agitação, a irrequietude, os episódios de descontrole comportamental, a impulsividade, a dependência dos pais. Ora, tudo isto devido às alterações da rotina, não é? À falta dos amigos, dos professores e tudo isto que acabam por estar confinados ao espaço da casa e com estas novas exigências que todos estamos a viver. Eu senti que seria importante, dado que temos muitos casos de crianças com esclerose tuberosa que frequentam escolas e ensino regular, e neste momento estudar em casa, ter aulas a partir de casa é sem dúvida um enorme desafio. É um enorme desafio para as crianças e um enorme desafio também para os pais. Eu coloquei aqui no final dos desafios reticências porque os desafios são imensos e cada um de vós, enquanto pais, terá certamente mais um a acrescentar. Eu coloquei aqui 3 essenciais, portanto a dificuldade muitas vezes em acordar e em sair da cama, portanto isto há uma tendência para se querer continuar em casa, na cama, não querer sair, prolongar ali as horas de sono. Há também uma dificuldade em organizar e iniciar as tarefas escolares. Pronto, não temos ali o professor propriamente dito em figura física para nos mandar abrir cadernos e livros. E muitas vezes há uma excessiva dependência dos pais para executar todos os trabalhos.
e muitos mais desafios estas circunstâncias nos trazem. Em relação aqui aos facilitadores, portanto, temos aqui de pensar em algumas formas práticas, isto vem de forma a melhorar todo este quadro. Portanto, uma das primeiras atividades do dia deve ser sempre a mais interessante, a que motiva mais. Isto porque a dificuldade muitas vezes em acordar e em sair da cama é persistente, então porque não no primeiro momento da manhã, assim que acordam, podem fazer uma atividade que gostam, seja dançar, cantar, pintar, ou porque não escolher na noite anterior uma roupa que a criança ou o jovem goste e pensa assim, uau, amanhã vou vestir esta roupa, nem que seja só para estar sentada a trabalhar ou a estudar, mas porque não o facto de nos vestirmos com uma roupa que nos motive, muitas das vezes torna-se facilitador. Da mesma forma que é um facilitador iniciar sempre pelas tarefas menos exigentes, aquelas que nós sentimos que somos mais eficazes e eficientes. Ajudar a pensar sobre o estudo e as tarefas. Isto é uma tarefa dos pais, não é? E poderá ser facilitador no sentido de os ajudar a pensar e não pensar por eles, ajudá-los a resolver o problema que estão a fazer, a atividade, e não ser os pais a fazê-lo. Temos muitos mais facilitadores, portanto, é sempre muito importante diferenciar a zona de estudo da zona de lazer. É importante manter rotinas de estudo, mas mais uma vez temos de ter atenção porque devemos adequar os horários devido à diminuição dos períodos de concentração, adequar esses horários de forma a fazer pausas, intervalos, também de acordo com a produtividade. Devemos selecionar tarefas que promovam um estudo autónomo, um bocadinho para permitir que o aluno consiga estar sozinho a fazer os trabalhos e não ter a dependência constante dos pais ao lado. Encontrar sempre que possível junto do professor o melhor ajustamento às exigências escolares, portanto, se houver casos de crianças que estão ao abrigo de algum decreto-lei que venha facilitar o processo de aprendizagem, este deve ser também ajustado nesta fase. Falar com a criança ou adolescente sobre a importância de organizar, de arrumar o seu espaço de estudo e também aplicar algum reforço positivo e algumas recompensas sempre que cumpram o calendário de tarefas daquele dia. É sempre gratificante termos uma recompensa, nem que seja emocional. Em relação às questões do que nós devemos, ora, isto é sempre possível, mais uma vez digo isto porque existe uma enorme variabilidade associada às alterações na esclerose tuberosa e é importante darmos oportunidade para que o jovem, o adulto, quem quer que seja que esteja em casa, é importantíssimo expressarmos aquilo que sentimos, os nossos receios, ajuda-nos a falar sobre a situação e ajuda-nos a encontrar estratégias para as resolver. Era ótimo se conseguíssemos explicar o que é que se está a passar, sempre com uma linguagem adaptada ao seu desenvolvimento, com o objetivo também de tranquilizar. Devemos evitar a exposição a notícias na televisão e isto sempre que estas venham a aumentar a ansiedade. Devemos manter as regras e os limites, embora ajustados e adaptados à situação atual, mas as regras e os limites são muito estruturantes e são muito importantes. Manter rotinas, mais uma vez, o acordar, higiene, o vestir, etc, etc. Os horários da alimentação e do sono também devem ser regulados. Organizar períodos de tempo para estudar, para jogar, para brincar, o tempo de ecrãs, ou seja, internet, televisão, também devem ser organizados de forma a facilitar todo este processo de isolamento social. Sempre que possível, também devemos criar um tal calendário semanal, com horário para as rotinas e as atividades diárias. É importante aqui referir um aspecto que
Podemos criar rotinas iguais, todos os dias iguais, ou então todos os dias com alguma diferença. Isto tudo depende do perfil da criança ou do adolescente e isto depende um bocadinho da autorregulação de cada criança. Pode ser muito mais revelador para ela ter uma rotina sempre igual, como, pelo contrário, termos todos os dias uma novidade. Devemos, sempre que possível, também definir espaços da casa para determinadas atividades. Para isto, de certa forma, é para evitarmos um bocadinho do caos, não é? Portanto, o espaço de estudar deve ser numa determinada zona da casa, o brincar noutra zona, o jogar noutra, a atividade física, o comer, o dormir, entre outras atividades que possam ter durante o dia. É importante estarem em zonas diferentes. Promover a autonomia é fundamental e ser criativo, e quando a nossa criatividade está esgotada, poder procurá-la na internet, que há sempre alguém que fez conteúdos interessantes para nos facilitar estes tempos de isolamento. E é importantíssimo ter algum tempo para estar sozinho, isto tanto os pais como também o jovem ou a criança. Estivemos a falar daquilo que devemos, mas há aqui uma série de aspectos que precisamos nesta altura de isolamento social. Precisamos todos de reforçar a paciência, precisamos de uma maior flexibilidade, de compreensão, de cooperação, de muito mais afeto. Precisamos de compreender e aceitar que muitas das vezes os pais e cuidadores em teletrabalho não vão conseguir trabalhar o mesmo número de horas, nem vão ter a mesma produtividade se estivessem nos locais de trabalho, portanto também temos muito de organizar e compreender esta situação. Devemos desenvolver, ou melhor, não devemos, precisamos desenvolver interações positivas e evitar conflitos nesta altura, ter tempo para o próprio, procurar um momento de respirar fundo, fazer uma pausa de 5 minutos ou afastarem-se para uma determinada parte da casa, se assim for necessário, e ter alguns momentos de relaxamento, isto para mantermos o nosso bem-estar psicológico. Tivemos aqui a ver alguns dos aspectos que são comuns, que podem surgir nesta altura de isolamento social. No entanto, também temos de perceber que há muitas destas situações que já são a rotina diária de muitas famílias que vivem com a esclerose tuberosa. Daria agora a oportunidade para podermos aqui partilhar, conversar, desabafar. Boa tarde a todas. Eu posso partilhar que estou um bocadinho mais tranquila com o comportamento do Diogo, com uma questão muito simples que tem a ver com eu tinha retirado o Cirolimos para o tornar para ter mais defesas caso apanhe este vírus, mas foi o que descompensou bastante o Diogo. E agora reintroduzimos novamente e dia após dia ele tem voltado a ser um menino calmo e tranquilo a que estamos habituados. Chama a atenção das mães que estão aqui porque o Cirolimos, de facto, ou o Everolimus é um medicamento essencial para a esclerose tuberosa, em alguns casos. É um grande problema, uma grande dor de cabeça, pode criar algum receio agora com esta questão do vírus, e o que me fez retirar o medicamento, mas criei outros problemas bem mais gravosos para ele. E portanto, no que toca à proteção ao vírus é proteger ao máximo, mas de facto não foi nada positivo ter retirado o medicamento. Tenho esperança que volte tudo ao normal.
sim, sim. Também todos temos essa esperança e certamente irá voltar tudo ao normal, mas é importante percebermos muitas das vezes o que é que poderá estar a provocar algumas alterações de comportamento e não só perceber o que é que pode estar a provocar essas alterações, como conseguir adaptá-las. E o que é facto é que, no caso da Zélia, conseguiu reduzir aqui um fator que estava a Ainda não está resolvido. Mas tenho esperança, ou pelo menos tenho mais esperança que este tenha sido o principal motivador da alteração no comportamento dele e a falta de paciência, a agressividade. Tenho esperança. Agora, não sei se não terei aqui outras questões, não é? Porque ele está com o pai neste momento ainda, esteve lá esta semana e pedi-lhe para reintroduzir o Sirolimus e ele de facto tem estado dia após dia a voltar ao normal. Mas com o pai ele tem um comportamento, com a mãe tem outro. Portanto, a partir de segunda ele volta para mim, vamos ver. Exato. Exato. É importante percebermos que também houve aí uma diferença na dinâmica, não é? E é provável que possa também ter tido influência no comportamento dele. Sim. Mas sem dúvida alguma que é muito não tenho bom. Dúvidas, sim. Mas é ótimo saber isso. Filipa, falámos também aqui nas alterações do comportamento e na agressividade e há sempre aquela dúvida com a esclerose tuberosa por causa dos astrocitomas. Quando é que um pai, falamos sempre naquela questão, será que se tem um SEGA, se tem um astrocitoma está em crescimento e por causa disso causas a agressividade e esses comportamentos? Ou realmente agora como estamos neste isolamento, e temos de ter também esse cuidado, não é? Sim, sem dúvida alguma. É fundamental nós compreendermos que se pensarmos em nós que não temos esclerose tuberosa, nós também estamos com algumas emoções alteradas. Portanto, é normal que se nós não estamos bem e se estamos em momentos mais ansiosos e que outras vezes estamos até mais irritadas, com menos tolerância à frustração, é normal que podemos também passar tudo isto para as crianças. E é importante nós fazermos esta distinção do que é o confinamento, o que é que o confinamento nos está a fazer da alteração emocional e o que é que poderá ser algo mais orgânico, mais médico. E aí, pronto, se sentirem que, ou melhor, eu acho sempre que os pais sentem aquilo que é o correto. Portanto, se algum pai sentir que deveria ter aí alguma opinião médica, obviamente que sem hesitações perguntaram junto do médico se poderíamos estar aqui a falar de outras questões, não estas mais emocionais ou psicológicas. Não sei se alguma partilha, alguma necessidade aqui. Pois, agora de momento, não sei se De qualquer forma, também é importante percebermos que tudo isto que foi hoje aqui apresentado se identificarem isto nas vossas casas, nas vossas famílias, é importante percebermos que é normal, isto pode de facto acontecer. Portanto, isso já nos vai ajudar muitas vezes a tomar algum tipo de decisão e a compreender, ok, então se isto é assim normal, pois, então estes comportamentos que o meu filho ou a minha filha estão a ter podem estar associados a isto. E quando nós compreendemos às vezes os motivos e percebemos onde é que está o limite do normal, ajuda-nos também a contornar ou a tomar alguma decisão em relação a isso. Óbvio que a opinião médica, em relação a alguns casos específicos, é sempre fundamental.